Eu sou o professor Joel e vamos trabalhar um pouquinho física. E espero que nesses instantes que vamos ficar juntos, se você está aí diante de sua tela, provavelmente é um interessado em fazer bons pontos no Enem. E é disso que a gente quer, isso que eu pretendo colaborar com vocês. Bom, primeiro, será que todos nós sabemos, todos vocês que estão aí na sua casa e trabalho, será que vocês sabem estudar física? Bom, primeira coisa, estudar física tem uma maneira correta e uma maneira incorreta. A maneira incorreta de estudar física, aquela chata que você não vai aprender, é aquela que você vai decorar a equação e vai tentar entender o fenômeno. Isso não vai acontecer. Não vai. Não vai acontecer de forma nenhuma. Agora, se você procurar entender os fenômenos naturais, que fenômenos seriam esses? Fenômenos lá dentro do Sol. Não precisa ir tanto. Fenômenos à sua volta, à sua casa. Uma panela de pressão funcionando. Tudo bem, se você procurar saber, isso é um fenômeno, é coisa que acontece. Daí você procurar quantificar isso, botar num modelo matemático, puxa, você aprendeu. Aprendeu o fenômeno e sabe calcular. E é isso que a gente quer. Bom, a gente vai começar com trabalho mecânico. Trabalho mecânico, você fala, pô, mas isso é muito fácil, trabalho mecânico é muito fácil. É sim, é fácil. Mas vocês vão ver onde a gente vai chegar. Trabalho mecânico é quando você exerce força em um corpo qualquer e você consegue deslocar esse corpo. Se você consegue fazer isso, essa força está produzindo um trabalho mecânico. Só isso. Pô, difícil o trabalho mecânico, não é não. Força, produziu deslocamento, beleza. Realizou trabalho mecânico. Força, não produziu deslocamento. O que eu vou fazer aqui agora, ó, vou empurrar a parede. Não vou produzir deslocamento. Então não realiza trabalho mecânico. Simples. Um exercíciozinho simplesinho. Uma pessoa caminha sobre um plano horizontal. Plano horizontal. Plano horizontal. Quais as forças que atuam em mim? Peso e força normal. Duas forças. Se eu caminho num plano horizontal, o peso está para baixo. O trabalho mecânico realizado pelo meu peso. Ora, se ele está para baixo, ele não colabora para que eu me movimente. Então o trabalho mecânico é zero, é nulo, não há trabalho mecânico. Forças perpendiculares a um movimento não realizam trabalho mecânico naquele movimento. Simples assim. Quando uma pessoa de 70 quilogramas, colocamos ao contrário agora, na vertical, quando uma pessoa de 70 quilogramas sobe 2 metros numa escada vertical, agora ele está fazendo isso, ó, 2 metros numa escada vertical, seu peso, que está para baixo, realiza trabalho mecânico aproximadamente igual a. Então, se o peso é vertical, movimento na vertical, vai haver trabalho mecânico. Esse trabalho mecânico vai ser quanto? Quanto feita prontinha ali? 70 vezes 9,8 vezes 2. Atenção! 1.372. Aí você fala, poxa, mas eu errei na conta, porque não tem essa resposta. Mas aí você vai olhar, aproximadamente igual a. Então, de 1.372 com 9,8, você fala, por que ele não arredondou logo o G para 10, que normalmente se faz? Não, tá 9,8. Para dar 1.972, para você refazer essa conta, ficar refazendo e achar que errou a conta. Quando na realidade você não errou a conta. Dá 1.370. Um outro de trabalho mecânico. Um corpo de massa M é empurrado por uma força de módulo 20 newtons. 20 newtons. No caso é puxado. Tchum. Mas mantém constante sua velocidade. Quer dizer, sua velocidade não vai mudar. Mantém constante a velocidade.
Quanto vale o trabalho mecânico realizado pela resultante das forças que agem no bloco? Atenção, 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 atenção. Parece que tem resposta também, né? Temos resposta para esse, mas não vamos colocar a resposta, não. Atenção para cá, antes da resposta. Existe uma coisa que você já deve conhecer, você que está estudando aí já deve conhecer, mas se não conhece, sabe que trabalho mecânico tem um teoremazinho, é igual a variação da energia cinética. E energia cinética é aquela energia responsável pela velocidade. Ora, se não houve modificação na velocidade, o trabalho mecânico será zero, por favor. Zero. Trabalho mecânico zero. Tá? Tá. Você entendeu aí na sua casa. Você, se não entendeu, pegou um livro e olhou Teorema da Energia Cinética sobre trabalho mecânico. Trabalho mecânico e energia cinética. Agora, olha bem. Eu vou falar de 3 energias. Você fala, por enquanto tem 2. Tá bem, é claro. São 3, vou falar de 2 primeiro. Energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional, primeiro, o que é energia? Energia é quando você consegue acumular trabalho mecânico em algum sistema. Algum sistema. Eu sou um sistema. Eu, entre as aulas da manhã, aqui, e agora, as aulas da tarde, eu almocei. Se você não almoçou, comeu alguma coisa. E então suas células vão processar esse alimento e você vai ter energia potencial. Só que não será energia potencial gravitacional, será a capacidade de realizar trabalho mecânico. Mas a energia potencial gravitacional é a capacidade de realizar trabalho mecânico pela altura, pelo desnível. Quanto mais alto, maior a capacidade, maior a energia potencial gravitacional. Energia cinética é a capacidade de realizar trabalho mecânico. Tudo que for energia é capacidade de realizar trabalho mecânico. A energia não sei o quê, capacidade de realizar trabalho mecânico. Então a energia cinética é aquela energia que é a velocidade que determina isso. É energia por causa da velocidade, não por causa do desnível. Não interessa se a coisa está lá em cima ou se a coisa está cá embaixo. Se o corpo está lá em cima ou se o corpo está cá embaixo. Interessa se ele é veloz ou não. Se a velocidade aumenta ou se a velocidade diminui. Isso, se a velocidade variar, faz variar a energia cinética do corpo. Olha só que interessante essa animaçãozinha, ó. Por favor, solta o garotinho. Hã? Viu aí na sua casa? Olha aí. Aqui, energia de altura. Pá! Energia potencial gravitacional, aquela que a gente viu. Ele está parado lá, só tem energia de altura. Larga. Deixa o cara descer. Desceu. Aumenta a velocidade. Aqui é a maior velocidade que ele tem. Confere? A maior velocidade que ele tem é aqui. Então aqui ele terá a maior energia cinética. Portanto, nas extremidades cá em cima, ele tem a maior energia potencial gravitacional. E lá no fundo, ele tem a maior energia cinética, por ter a maior velocidade. Ele veio trocando, ele não veio criando energia, nem destruindo energia, porque a gente não pode fazer isso. Você não tem essa capacidade de criar ou destruir energia. A gente tem capacidade de transformar energia. Então veja um gráfico aqui, olha. Quando eu somo energia cinética com energia potencial, eu tenho a energia mecânica, que é a energia total. Olha esse gráfico aqui amarelinho. Olhem esse gráfico amarelinho. Olhe você aí na sua casa esse gráfico amarelinho aqui. Por favor, solta o garotinho novamente lá de cima da rampa. Olha aqui, essa aqui não muda. Ele vai trocando uma pela outra. Olha aqui, ó. A soma das duas tem que dar essa, que é a energia mecânica.
do sistema. A energia mecânica do sistema é a soma da cinética, por causa da velocidade, mais a potencial gravitacional, por causa do desnível em relação ao nível de referência que você escolheu. Na física tem essa coisa. Você escolhe. Ah, mas você escolhe. Não, mas no Enem eles escolhem sempre um nível de referência tal. Não. Você escolhe o nível de referência. Imagine a rampa da figura, aquela que a gente passou agora, da figura anterior, que ela tenha 20 metros de altura. A parte mais alta dela tenha 20 metros. As dissipações são desprezadas, quer dizer, não tem atrito, não tem resistência do ar, nada disso, tudo desprezado. A velocidade com que o indivíduo passa pelo ponto mais baixo da trajetória, vale em metros por segundo, tá. Solução, rapidinho, energia gravitacional, que vale mgh, igual a energia cinética, meio de mv ao quadrado. Corta o m do carinha que não adianta nada, não interessa para nós a massa dele, essa massa é igual a essa massa, e vou descobrir que a velocidade com que ele passa no ponto mais baixo vai ser 20 metros por segundo. Ah, mas deu igual a altura. Casual, foi casual, hein? Energia elástica. Eu fiz uma coisinha aqui para que a gente entenda que a coisa é simples, ó. Para que as pessoas todas aí de casa possam entender que as coisas são simples. Isso aqui é como se você fosse a um supermercado e comprasse 1 quilograma de arroz, de açúcar, de farinha, de qualquer negócio. Mas só que ele podia entornar aqui e ia fazer uma coisa, ia sujar todo o chão e eu teria que ficar limpando. Então eu vou fazer o seguinte. Eu medi aqui, daqui até aqui. Já fiz essa conta para não ter que ficar medindo aqui, porque eu não teria uma terceira mão para fazer isso. Então tem 45 centímetros. Aí eu vou puxar. E pedir uma folha, tem uma folha aqui, eu vou puxar até que ele se desencoste da mesa. Nisso eu estou deformando esta fita branca. Confere? Ela está ficando deformada. Na hora que a folha passar aqui embaixo, ela não está encostando mais na mesa, ó. Passou. Aí medi daqui até aqui, deu 65 centímetros. O experimento é esse. Bom, fita relaxada. Relaxada significa desse jeito que está aqui, ó. 45 centímetros. Fita esticada por uma força de 10 newtons, porque se esse saquinho tem 1 quilograma, você sabe que P é igual a mg, corolário da segunda lei de Newton, peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Supondo a aceleração da gravidade arredondando para 10 metros por segundo ao quadrado, então eu teria isso que está aqui, 10 newtons. Então a força produzida é proporcional à deformação do corpo. Esse Robert Hooke é aquele mesmo que viu uma célulazinha de cortiça na Revolução Científica. Tá, ao microscópio ele viu uma célula e chamou, até hoje a gente utiliza isso como o nome célula. Ele percebeu que a força feita é proporcional ao deslocamento. Porque olha só, se eu puxo com mais força, maior é a elongação. Ele então postulou isso. Ó, a força 10, deslocamento 20, que a gente fez, e determinou que a constante elástica vale 0,5 newton por centímetro. Mas o centímetro é 10 a menos 2 metros, a gente já sabe. No sistema internacional, ficaria então 50 newtons por metro. 50 newtons por metro. Essa constante. Pá! Então, agora eu quero a energia elástica que estava faltando. O que é energia mesmo? Energia. Energia é a capacidade que o sistema tem de acumular trabalho mecânico. Tá, então eu tenho energia por causa de um elástico.
Essa energia elástica é essa área que está aqui, ó. Já, todo o gráfico força, deslocamento, essa área é numericamente igual ao trabalho mecânico. Área numericamente igual ao trabalho mecânico, numericamente igual à força elástica, a energia elástica. Portanto, a energia elástica vai ser força vezes deslocamento por 2. Olha lá. Continuando. Energia mecânica. A energia mecânica agora, então, é energia cinética mais energia gravitacional mais energia elástica. A soma das três a gente chama de energia mecânica. Elas vão se intercambiar, uma vai passar para a outra, quando você está num sistema não dissipativo. Mas a soma não muda. É a tal da energia mecânica. No Sistema Internacional de Unidades, quanto vale a energia gravitacional transformada em energia elástica no experimento mostrado? Ora, se a energia elástica que a gente calculou, ó, solução, energia elástica, K, no Sistema Internacional 50, 0,2 ao quadrado, sobre 2. E a gente teria que vale 1 joule. 1 joule, resposta letra A. Essa aqui é um experimento de Joule que não é o efeito Joule. O efeito Joule é quando a corrente elétrica passa através de um resistor. E aí, por causa disso, esquenta o resistor. Isso é chamado de efeito Joule. James Prescott Joule. Mas esse aqui não é o efeito Joule. É uma relação entre que o Joule, ele pensou, ele teve a grande sacada de quanto vale será a energia mecânica de um corpo no alto caindo em relação à energia térmica. Aí ele fez isso, por favor. Viu? Pezinho caindo. Aí o termômetro, ó, temperatura sobe. Mas o que é termômetro? Mede o quê? Termômetro mede temperatura. E o que é temperatura? Mede o grau de agitação das partículas. Partículas? Mede grau de agitação? Então, se as partículas ficaram mais agitadas, a temperatura subiu medida no termômetro, significa que as partículas ficaram mais velozes aqui dentro. Se as partículas ficaram mais velozes ali dentro, a energia cinética ali dentro aumentou. Aí o Joule descobriu a relação entre a energia mecânica e a energia térmica. Grande sacada do Joule. Admita que uma caloria equivale a 4 joules, é 4,18 e alguma coisa, mas 4, joules. E o calor específico da água seja igual a 1 cal por grama Celsius. Já estamos falando em outro tipo de energia térmica. Com essa energia do experimento, quanto conseguiríamos elevar a temperatura desse experimento aqui, desse aqui? Quanto conseguiríamos elevar a temperatura de 0,05 gramas de água em graus Celsius? Suponha que toda a energia tenha sido jogada para a água. Por favor. Q igual a mc delta θ, que a gente já viu, a equação do calor sensível, da energia. Calor é uma energia em trânsito que está mudando de um corpo para outro, quando entre eles há diferença de temperatura, igual a 1/4, 0,05, 1 ΔT, 5 graus Celsius. Mudaríamos a temperatura em 5 graus Celsius. É claro que não vai ser de 1 tonelada de água. Vai ser de 0,05 gramas de água. Potência mede o tempo no qual uma energia está mudando de um tipo para outro. Tá, beleza. Olha lá, na atualidade os corredores fundistas estão perfazendo em média os 100 metros em 10 segundos, para arredondar, tá? 100 por 10. Chega a ser menos que 10 até.
Admitindo-se a aceleração constante de 2 metros por segundo quadrado, qual dos itens abaixo melhor representa a potência do corredor, cuja massa é de 80 kg? Por favor. Eu vou calcular a aceleração dele. A aceleração do corredor, para que isso aí aconteça, tem que ser essa que está aí. Mas a gente sabe um pouquinho mais. Utilizando isso que está aqui, ele partiu do pá! Aí começa a correr, então a velocidade inicial é 0. V0 é 0, isso aqui é 0. Então a velocidade final com que ele chega e bate e corre para a galera é 20 metros por segundo. Então a energia, vamos lá. O trabalho mecânico é igual à variação da energia cinética. Eu estou parado para começar a corrida. Quanto vale a energia cinética minha? 0. Tá. Pá! Saio correndo. E chego na linha de chegada, chego na linha lá e vou vencer com velocidade de 20 metros por segundo. Calculo a energia cinética. Esse é o teorema da energia cinética que eu havia falado. Meio de 80 v ao quadrado. Seria menos 0, que seria a energia cinética inicial. Que é 0, nesse caso 0. Então, trabalho mecânico, 1.600 joules. Por favor. Logo, a potência me transformou. Eu não tinha... É 0 e passou para 1.600. Em quanto tempo? Em 10 segundos. A corrida durou 10 segundos. Então, 1.600 em 10, 160 watts. Então, quando você olha a lâmpada de 40 watts, é que ela transforma energia, 40 é energia, tipo de energia para outro tipo de energia por segundo. 40 unidades. Energia elétrica, o átomo. O átomo que a gente se conhece, o átomo de Bohr-Rutherford, que se trabalha com ele. Para o Enem você vai trabalhar aí com ele. Ah, mas é com outro. Não, é com esse aqui que você vai trabalhar. Aqui, ó. Um negócio desse aqui, ó. A palavra átomo significa não tomo partes. Então, não divisível. Então, achavam que essa coisa que era não divisível. Mas já se sabe que você pode arrancar elétrons daqui. Ou enfiar elétrons aqui. De acordo com a sua vontade. Mas como é que eu faço isso? Como é que faz? É o departamento. Como é que eu vou fazer isso? É o departamento. Mas vamos supor que esse aqui esteja estável. Porque tem que ter o mesmo número de prótons, no núcleo, prótons e nêutrons. E na eletrosfera, o mesmo número, todos eles iguais. Isso dá 0. Pode passar. Pode passar. Então, olha, um átomo inicialmente neutro recebe 2 elétrons. Qual a carga desse íon? Que agora passou a ser um íon. Não é mais um átomo estável, ele é um íon. Se ele recebeu 2 elétrons, 2 cargas negativas, que vale cada carga menos 1,6 vezes 10 a menos 19, então a carga dele vai ser isso que está aqui, ó. 2 vezes a carga dele. Menos 3,2 vezes 10 a menos 19. Isso vai cair. Essa parede aqui ficou muito bonitinha, mas ela está aí só para amarrar esse fio, tá bem? Essa parede não tem outra função senão amarrar esse fio. Porque eu fiquei pensando, amarrar esse fio em que lugar? Vamos botar uma parede arrumadinha, né? Então essa parede está aí. Força elétrica de Coulomb. É a força que acontece entre cargas elétricas. Vocês já sabem que cargas mais se repelem. Cargas menos se repelem. Cargas mais se atraem. Então olha só. Aqui eu tenho uma carga fixada no laboratório. E aqui eu tenho uma outra carga. Entre essas cargas vai haver uma força. Qual é a equação que determina isso?
Eu tenho que saber que elas se repelem, segundo essa direção que está aqui. Se repelem segundo essa direção. E tem a força de repulsão, vai valer K, que é uma constante do meio. Estou fazendo isso aí no vácuo, no óleo, na água. Em que meio eu estou fazendo isso? Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Vejam só. Se eu multiplicar esse D para cá, vai ficar força vezes D ao quadrado. O gráfico desse negócio é uma hipérbole, não é uma reta. Então eu não posso fazer como eu fiz achando a área da força elástica para achar a energia. Não dá para fazer. Não tem jeito, não tem como fazer desse jeito. Você fala, então me explica como faz. Eu falo, não dá tempo, não vou explicar não. Vai. Você vai procurar algum livrinho aí que você vai achar, na boa. Tá certo? Então vai. Campo elétrico. O mesmo desenho, campo elétrico. Você tem uma carga e outra carga. Direção da força de Coulomb, é essa que está aqui. Olha só, passa o outro e volta nesse. Para frente, potencial, olha só como são tão parecidos. Potencial elétrico, volta, campo elétrico. Campo elétrico, anterior a esse, campo elétrico. Olha, o campo elétrico, essa carga está fixada no laboratório. Ela cria em torno dela uma região do espaço onde forças podem atuar. Imagine que eu seja a única carga elétrica do sistema solar. Então, eu vou estar agindo em você. Você vai estar numa região onde eu posso fazer força em você, ou de atração ou de repulsão. Vai depender do meu sinal e do seu sinal. Olha bem, outro desenho, potencial. Uma carga fixada no laboratório cria em torno de si uma região onde as cargas ficam possuindo energia. Mas eu não posso me esquecer que energia é a capacidade de realizar trabalho mecânico. E trabalho mecânico é uma força que desloca um corpo. Então, se eu cortar esse fio, tchum, essa carguinha que está aqui vai embora. Porque ela se repele mais. Porque essa carga está numa região de potencial elétrico daquela. Duas cargas positivas são colocadas conforme a figura abaixo. A carga que está em A é fixada no laboratório e para T0 igual a 0, Qzinho que está em B tem velocidade nula. Quando o fio isolante que liga as cargas for cortado, pá, tem uma tesoura ali, Qzinho se moverá para a direita, pois dois pontos devem ser considerados. Ponto X a 100 metros de Qzão, Y a 500 metros de Qzão. Considere isso que está aqui e eu quero, atenção, comando, eu quero V1 menos V2, ou seja, o potencial de 1 menos o potencial de 2. Solução. Estou achando o potencial de 1. 100 metros de distância. Ó, aquele 10 ao quadrado embaixo é o 100 metros de distância entre os dois. No ponto X, olha lá, vai dar 180 volts, que é a unidade. O V2, a mesma coisa, só que 500. É claro que se você tiver no Enem, e claro que vai estar, espero, você vai fazer o seguinte, pô, lá, ó, lá é 100, aqui é 500, lá eu achei 180. Então eu não vou ter que fazer essa contaiada toda outra vez, eu divido por 5. Porque 500 é 5 vezes maior que 100. Então eu economizo tempo. Você tem 3 minutos para cada questão, você está agora na boa. Então, V1 menos V2, 180 menos 36, V1 menos V2, 144 volts. Energia potencial. Novamente, energia potencial, capacidade de realizar trabalho mecânico. Tem uma carga Q, uma carga Qzinho. Quer dizer, essa fixada no laboratório, esta que está aqui, pode ir ou vir.
Como as duas são positivas, elas vão ser repelidas. Você fala, mas por que você colocou só cargas positivas? Eu poderia ter colocado uma positiva e uma negativa. Só que ficaria... se eu colocasse essa positiva e essa negativa, acabaria o movimento aqui, ó. Pá! Colisão. Então eu estou colocando para ele estar até o infinito. Olha lá. Essa aqui é a energia potencial, que eu não poderia fazer daquele jeito. Então vai ser K, Qzinho sobre D. Anotem isso, porque isso não tem em qualquer lugar não, tá? A energia potencial elétrica entre duas cargas. Não tem isso em qualquer lugar. Anota você aí. Ou então, procure no livro. Índice potencial. Uma carga mais Q é fixada no laboratório, enquanto Qzinho está no ponto B, inicialmente em repouso. Sabemos que as cargas positivas se repelem. A gente já sabe isso. Quando mais Qzinho for largado de B, qual será o tipo de movimento? Aqui é erro certo. Maior parte. Se você concorre com 6 milhões, pode ter certeza que a maior parte vai errar. Por quê? Vão marcar movimento retilíneo uniforme. Aí aqueles vão pensar um pouco mais, falar, mas não vai ser uniforme, não pode ser uniforme. Então vai ser uniformemente acelerado, uniformemente retardado, circular não vão marcar não, circular está fora. Mas olha, eu estou aqui, eu sou uma carga. À medida que outra carga vai se distanciando de mim, a força nela vai aumentando ou diminuindo, ela está sendo repelida. Aumentando ou diminuindo? Vai diminuindo. Se a força vai diminuindo, a aceleração vai diminuindo. Portanto, a variação de velocidade para o mesmo trecho vai diminuindo. Portanto, seria um movimento retilíneo qualquer. Não seria um movimento retilíneo uniforme, nem uniformemente variado. Espero que você que está aí suando camisa agora e me assistiu, que você tenha gostado, isso aí fica por sua conta, mas que você tenha aproveitado alguma coisa e que isso te traga no dia do Enem alguma ideia sobre o que fazer com as questões que estão caindo, o que fazer com as questões que estão sendo pedidas, como resolver algo que às vezes eu não sei. E uma boa prova para você. Estamos juntos.